Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando e nos concedendo a sua paz. O convite da noite de hoje é refletirmos em um ensinamento de Jesus ensinamento de Jesus nos seus evangelhos, de retribuirmos o mal com o bem. Como poderíamos fazer isso? Pensar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito desse convite do Mestre. Alguns de nós já conhecemos aqui a história de Dona Ana Prado. Então eu peço licença àqueles que já conhecem a história dela para narrar para aqueles que ainda não conhecem. A Dona Ana Prado era uma senhora muito distinta e que pertencia à alta sociedade de uma cidade do estado de Minas Gerais. Certo dia, ela resolveu tornar público a sua fé espírita. Ela resolveu declarar que a sua religião, que era o Espiritismo. As amigas de Dona Ana Prado se revoltaram com aquela atitude dela, porque não aceitavam que alguém de suas relações pudesse pertencer à religião do povo, à religião do poviléu. E ficaram muito zangadas com a Dona Ana Prado. Então, uma de suas amigas, no dia do aniversário de Dona Ana, resolveu pregar-lhe uma peça. Pegou uma bandeja de prata, colocou nela todo tipo de excremento que ela pôde encontrar, chamou um rapaz que tinha problemas mentais e que vivia ali perto da casa deles, e pediu que o rapaz entregasse aquela bandeja à Dona Ana. Junto, elas mandaram um bilhete dizendo assim: parabéns pelo seu aniversário e parabéns pela sua confissão de fé espírita. Estamos por isso te mandando esse presente. Isto é o que você merece. A Dona Ana recebeu o presente, dispensou o rapaz e guardou aquela bandeja de prata. Passado algum tempo, ela, que tinha um jardim à frente da sua casa, um bem cuidado jardim à frente da sua casa, ela colheu algumas flores, porque era chegado o tempo da primavera. Ela colheu algumas flores, pegou a bandeja de prata que lhe haviam dado de presente, arranjou essas flores delicadamente na bandeja, fez um embrulho, chamou o mesmo rapaz que havia entregue para ela anteriormente aquela bandeja e mandou a bandeja com as flores para a pessoa que havia enviado para ela a bandeja com excremento. E junto ela mandou um bilhete: do presente que vocês me deram, eu fiz o adubo do meu jardim, colhi essas flores e dou-lhes de presente. Isto é o que vocês merecem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47, e de Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, esses evangelistas anotaram o seguinte ensinamento do Mestre:
Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Realmente, é muito fácil para nós amarmos aqueles que nos amam. É muito fácil para nós termos para com os nossos amigos uma atitude de benevolência, uma atitude de reconhecimento e de amor. Mas os bons fazem isso com os bons, e os maus também fazem isso com os maus. O grande mérito que Jesus ensinou foi a proeza de nós retribuirmos o mal com o bem. Essa é o grande desafio para nós. Aí está o grande passo que nós daremos na nossa melhoria espiritual, na nossa evolução. Se prestarmos atenção naquilo que anotou os evangelistas, nós vamos perceber que Jesus recomenda ali que nós fôssemos perfeitos, como perfeito é o Pai, como perfeito é nosso Criador. Mas ser perfeito como Deus é impossível, porque se nos tornarmos tão perfeitos quanto Ele, nós também seremos Deus. Então, é um ensinamento impraticável. Mas Jesus não nos ensinaria e não nos convidaria a essa atitude se fosse isso impossível. Então a questão é entender o que Jesus queria dizer quando Ele diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa frase colocada por Jesus finaliza um ensinamento anterior que é muito importante, que deveríamos amar os nossos inimigos e que pagássemos o mal com o bem. É exatamente nesse ponto que Jesus nos convida a sermos perfeitos. Então, certamente, essa é uma tarefa que não é fácil, porque nós vimos de encarnações em encarnações, de eras e eras, no mal, vigindo no mal, caminhando no mal, que para nós fazermos essa caminhada de retorno, essa volta ao início, não é realmente fácil. E nós vamos encontrar, para que nós possamos fazer isso, nós vamos encontrar 4 dificuldades principais, 4 empecilhos principais que nos impedem de retribuir o mal com o bem. O primeiro empecilho, a primeira dificuldade que nós encontramos é a questão do nosso momento evolutivo, o estágio evolutivo em que ainda nós nos encontramos.
A cada momento, a cada época da nossa evolução é marcado por um tipo de dificuldade. E esse estágio em que nós nos encontramos hoje, a dificuldade maior que nós temos é de nos libertarmos das nossas atitudes impulsivas. Agimos, na maioria das vezes, impulsivamente, e isso nos dificulta a razão, o discernimento para podermos pagar o mal com o bem. A segunda dificuldade que poderíamos exemplificar, que poderíamos destacar, é com relação ao planeta em que nós estamos colocados para promovermos o nosso aprendizado, para promovermos a nossa evolução. Nós estamos num planeta de expiação e provas. E o planeta de expiação e provas é marcado por espíritos, que somos todos nós, desejosos ainda da prática do mal, ignorantes, ainda não aprendemos o que é o bem. Então, essa colocação nossa nesse planeta de expiação e prova traz-nos uma certa dificuldade na busca do bem. Uma certa dificuldade para que nós possamos expressar a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos de fraternidade. O terceiro empecilho que nós poderíamos destacar é com relação à influência do meio. Nós somos seres interdependentes. Nós somos seres que somos criados para a convivência entre pessoas. E nós recebemos de todos aqueles que estão à nossa volta, através do ambiente fluídico que nos rodeia, nós temos a percepção do outro, né? Por exemplo, um frequentador de uma casa espírita, um trabalhador, ele certo dia foi com o filho ao campo de futebol. E no campo de futebol, embora ele não fosse um admirador do esporte, mas para fazer companhia ao filho ele foi. E ali, com o desenrolar da partida, com o desenrolar da disputa, começaram então os ânimos a crescer, começaram os ânimos a esquentar. E ele foi se envolvendo por aquele ânimo, por aquela energia emitida por todos aqueles que estavam ao seu redor, e de repente lá estava ele também já fazendo coro com aquelas pessoas que ofendiam, que lançavam ofensas aos participantes da partida. Sem perceber, ele se deixou levar pela energia presente ali, perto dele, entre ele, e começou também a agir conforme as outras pessoas estavam agindo. Isso é aquilo que nós chamamos, os irmãos devem, com certeza, ter noção disso, que é o efeito manada. Quando no meio de um grupo, uma pessoa toma uma atitude, todo o resto do grupo assume aquela atitude e começa a agir da mesma maneira, muitas vezes sem saber até por que faz isso. Nós vemos muito isso nas revoluções, nos piquetes, né, nos juntamentos populares, quando começam a fazer baderna, né? Então é o efeito manada. Mas essa vibração só vai nos atingir, só vai fazer com que assimilemos aquilo que estão fazendo à nossa volta, se encontrar ressonância em nós
em nosso interior. É a lei de sintonia, né? Nós sintonizamos e passamos a agir conforme a sintonia de energia que nós vamos assimilando. Então esse estímulo, essa sintonia, essa vibração vai buscar dentro de nós aquele ser que nós éramos, que nós estamos batalhando, lutando para desfazer, que nós estamos procurando modificar, mas que ainda está dentro de nós, que ainda não foi totalmente regenerado. Então, essas vibrações, essas energias nos buscam dentro de nós esse ser ainda muito comprometido com o mal, ainda muito ligado com o mal, e nós passamos então a agir de uma maneira que, se nós tivéssemos num momento normal, num momento de equilíbrio, nós não agiríamos assim, nós não faríamos, né? Porque estariam essas sensações totalmente sob controle. E o quarto empecilho que nos vem são os laços anteriores. Todas aquelas pessoas que convivem conosco, que são do nosso relacionamento, de uma maneira geral, são pessoas que vêm conosco de encarnações passadas. São aqueles com quem nós tivemos ligações em encarnações passadas, e que muitas vezes são nossos cobradores ou nossos credores. Quem deve a quem? Não sabemos. Muitas vezes são pessoas que nos buscam para cobrar dívidas que assumimos no passado. E Deus permite, por misericórdia, que nós convivamos uns com os outros, para que nós possamos encontrar juntos o equilíbrio, a paz. Nós, pelo esquecimento que a reencarnação impõe, nós não nos lembramos de quem é aquele ser. Foi nosso pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi um cônjuge, foi um amigo. Não sabemos de quem se trata, mas a intuição percebe a vibração do outro, porque nós emitimos energia constantemente e criamos em torno de nós um campo vibratório que a intuição percebe, a intuição reconhece. E a partir desse momento, então, o que acontece? Vem a predisposição para o desentendimento. Porque a pessoa que nesse campo vibratório produz uma energia negativa, uma energia desequilibrada e desequilibrante, ela, quando chegamos perto dessa pessoa, nós percebemos a energia. E dependendo do tipo de energia que ela emite, nós nos sentimos ou bem ou nos sentimos mal. Aquela pessoa que produz uma energia de desequilíbrio nos causa uma má impressão e uma sensação que muitas vezes chega a ser dolorosa. Então podemos perceber quantas vezes nós chegamos perto de certas pessoas e não nos sentimos bem. Aquilo nos traz um desconforto, nos traz um mal-estar. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes chegamos perto de certas pessoas que não é preciso que nós conheçamos, basta estar perto para nós nos sentirmos bem. Por que isso acontece? Por que isso se dá? Porque eu estou reconhecendo o campo de energia que aquela outra pessoa criou para ela. Então, esses laços anteriores muitas vezes nos predispõem ao desentendimento, consequentemente, a dificuldade de pagar o mal com o bem.
Mas para que nós possamos retribuir o mal com o bem, esse poder dessa ação, ela é resultante de algumas conquistas que anteriormente nós devemos ter feito. A primeira conquista é a humildade, e os Espíritos dizem assim: o primeiro passo para deixarmos de agir instintivamente é a conquista da humildade. Só com a humildade seremos capazes de analisar de forma desapaixonada a ação que fomos alvo. Sem a humildade, falará mais alto o nosso orgulho. Porque o orgulho faz com que eu conceitue o que aconteceu comigo. Então, com a humildade, eu vou ter serenidade para buscar entender os fatos, o que aconteceu, o que me fizeram, desapaixonadamente, sem colocar primeiro, sem colocar na frente a minha persona. Então a humildade é uma das conquistas que nós devemos ter. Perdão, a segunda conquista é o perdão. Com essa reflexão que a humildade nos permite, eu vou chegar a uma de duas conclusões. Ou eu vou concluir que o responsável pela ação maldosa que o outro teve comigo sou eu mesmo, porque uma determinada atitude minha provocou a reação instintiva do outro. Ou a segunda conclusão que eu posso chegar: a pessoa que agiu dessa maneira é um doente e precisa muito mais do meu auxílio, precisa muito mais da minha ajuda do que meu revide. Chegando a uma dessas duas conclusões, aí eu vou ter a capacidade, será mais fácil para mim, perdoar. E a terceira conquista que eu devo fazer é a misericórdia. Perdoamos a ofensa recebida. E aí? E depois? O que acontece depois? Eu perdoei, não sinto mais nada, mas retribuímos como? Ou não retribuímos? Aí é a hora de nós, muitas vezes, nós perdoamos, mas não fazemos nada de volta, também não retribuímos de maneira nenhuma. Aí dizem os Espíritos: é hora de agirmos com misericórdia. E Emmanuel coloca que o passo seguinte é ajudar o nosso inimigo de forma sincera, fraternal e desinteressada a se reerguer. Aí sim nós estaremos começando a retribuir o mal com o bem, quando nós ajudamos o nosso inimigo. Mas aí nós poderemos dizer, aliás, Kardec coloca para nós que fora da caridade não há salvação, e resta-nos saber o que é caridade. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec, arguindo aos benfeitores espirituais a respeito desse item, ele teve como resposta, aliás, a pergunta dele: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta que obteve é clara: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A benevolência é a boa vontade com alguém. Nós temos boa vontade para com as pessoas. A indulgência é a misericórdia, é a capacidade de tolerância. E o perdão é a remissão da pena, é a desculpa, é o indulto daquilo que nos fizeram.
Então, retribuir o mal com o bem é sermos caridosos para com o nosso inimigo, né? Para com o nosso próximo. E é aí que nós vamos encontrar a nossa maior dificuldade. Como é que eu posso ser caridoso, benevolente, misericordioso com alguém que me faz mal, com alguém que só busca me colocar para baixo, com alguém que busca me atrapalhar a minha vida, com alguém que busca dificultar tudo para mim? Então, quando Jesus ensinou que nós deveríamos amar o nosso inimigo, Ele não estava dizendo que nós deveríamos ter para com o nosso inimigo o mesmo procedimento que nós temos para com o nosso amigo. A aproximação de um amigo nos causa alegria, nos causa bem-estar, requer confiança. Um inimigo não nos causa bem-estar ao nos encontrarmos com ele, e tampouco a confiança que foi quebrada. Não temos como confiar. Aliás, foi Jesus que nos ensinou: manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Então Jesus não estava dizendo que eu deveria ter com meus inimigos a mesma postura que eu tenho com os meus amigos, mas Ele recomendava que eu não buscasse retribuir com a mesma moeda. O outro pode ser meu inimigo, é problema dele. Agora, quando eu passo a ser inimigo do outro, aí o problema é meu. Então é não ter para com o outro má vontade, é não desejar o mal para o outro, é ter pensamentos benévolos para o outro, é desejar que o outro progrida, estender-lhe a mão no caso dele precisar, se ele nos procura, né? Então isso é amar o inimigo. E assim, e dessa forma, o ensinamento do meigo nazareno quanto a retribuir o mal com o bem, então é perfeitamente possível. Podemos sim amar o nosso inimigo. Então, o que é amar os nossos inimigos? Os Espíritos nos colocam que amar os nossos inimigos é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação com ele, é desejar-lhe o bem e não o mal, é socorrê-lo em se apresentando uma ocasião, quando ele precisar, estender-lhe a mão, é fazer ao outro aquilo que nos é possível e que está ao nosso alcance, sem humilhá-lo, fazer de maneira fraterna. Para quem vê a vida pela unicidade das existências, aquela pessoa que não acredita na reencarnação e acha que só vivemos uma vez, isso é uma atitude muito difícil, porque no conceito dele, isso o mal que nos faz só tem uma maneira de retribuir, é com a vingança. Só através da vingança é que poderá ser resolvida a situação. Mas o espírita vê a questão por um outro ponto de vista. O espírita vê a questão que, se é um problema que pode estar vindo de encarnações passadas, reflete no presente e refletirá no futuro se eu não resolver o problema ainda hoje, enquanto estou a caminho com ele, enquanto posso resolver. O espírita, diz os espíritos, sabe que não deve se queixar nem das provas, nem de seu instrumento, nem do problema, nem da dificuldade, nem daquele que provoca a dificuldade. Antes deve agradecer a Deus a oportunidade de experimentá-lo e demonstrar a sua paciência e a resignação.
Então, dessa maneira, pensando dessa maneira, pela multiplicidade das existências, fica mais fácil o exercício do perdão. Há uma história, um conto, que diz que um homem foi duramente repreendido pelo seu chefe num certo dia. Quando ele voltou para casa depois do trabalho, ele, irritado, cansado, nervoso, descontou na mulher a raiva, descarregou na mulher a raiva que ele estava sentindo. A mulher também, desprevenida, desavisada, assumiu a raiva e descontou, descarregou no filho aquela raiva que ela estava sentindo. O filho, por sua vez, descontou no cachorro. E o cachorro chutou, o cachorro deu um pontapé no cachorro. E o cachorro escapou da casa, foi para a via pública e mordeu um transeunte. E assim é o mal. Ele se espalha com muita rapidez. O mal vai fazendo estragos enormes conforme ele vai caminhando, até que ele encontre uma barreira. A barreira da paciência, a barreira da tolerância, a barreira do perdão e da caridade. Nós precisamos cooperar com o Mestre para que sejamos nós a barreira que impede o mal de progredir, de caminhar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que nós devemos ser aquele ponto final do mal, aonde o mal morre. Quando ele chega em nós, ali ele morre, porque ele não encontra mais forças para continuar caminhando. E dessa forma nós vamos impedindo que o mal se espalhe, que ele faça mais estrago. Precisamos construir essa barreira contra o mal. Nós precisamos aprender a desenvolver, a devolver em forma de flores e perfumes todo o excremento que a terra, toda a podridão que o mundo nos oferece. Devolvermos o mal com o bem. Que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar em muita paz.